Então, boa noite. O nosso grupo é eu, Gabriel e o Pedro Augusto, e a gente vai falar sobre a ditadura militar, como que foi esse contexto no contexto de Estado moderno e capitalismo. Então, primeiro, eu acho importante a gente falar sobre qual foi o contexto pré-ditadura, que causou o golpe, levou ao golpe. Então, eu separei, acho que, três pontos principais. O primeiro deles é a instabilidade política no início dos anos 60. Então, o que estava acontecendo? No início da década de 60, o Brasil estava tendo uma grande crise política, social e econômica. A gente estava com uma inflação alta, crise cambial, desigualdade social, e isso cada vez mais aumentava o descontentamento popular. Depois da renúncia do presidente Jânio Quadros, quando João Goulart assumiu, ele assumiu o país num clima de tensão, enfrentando a oposição dos militares e conservadores, que desconfiavam das propostas de reforma que ele trazia. O João Goulart, então, ele herdou o país polarizado, com dificuldade de implementar as políticas que ele queria, por resistência do Congresso e das elites econômicas. Então, esse período do João Goulart, ele foi marcado por grandes movimentos sociais, trabalhadores, camponeses, estudantes organizando greves, protestos para pressionar o governo por reformas estruturais, como a reforma agrária e a reforma urbana. Em oposição a essas reformas, a esses trabalhadores e estudantes organizando greves e protestos, a gente tinha os setores militares insatisfeitos, que consideravam que o João Goulart era fraco e ele era incapaz de conter os movimentos de esquerda e de uma possível ameaça comunista. Com isso, a gente tem as tensões entre os setores conservadores e reformistas. A sociedade brasileira está dividida entre dois grandes blocos, que eram os reformistas e conservadores. Os reformistas liderados pelo presidente João Goulart e apoiados por movimentos sociais e sindicatos. Eles defendiam mudanças estruturais, como a reforma agrária e a nacionalização de setores estratégicos. Por outro lado, a gente os conservadores, representados pelas elites econômicas, grandes proprietários de terra e setores de classe média, que alegavam que as reformas ameaçavam a propriedade privada e os valores tradicionais. Esse grupo dos conservadores contava com o apoio de empresários estrangeiros e dos Estados Unidos, que novamente temiam uma possível guinada socialista no Brasil. E isso tudo levou à justificativa para o golpe, que era o combate ao comunismo e a defesa da ordem, que era os militares e os aliados dos militares, eles usaram desse medo do comunismo como justificativa para dar o golpe. E esse discurso dos militares foi amplamente alimentado pela Guerra Fria, com a disputa entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, né, entre aspas. Outro fator importante também foi a Revolução Cubana de 1959, que intensificou essa narrativa na América Latina que a gente vê sobre uma ameaça comunista. E aí, com todos esses fatores e apoio de governos como dos Estados Unidos, que nessa época estavam apoiando golpes militares em todas as regiões da América Latina, isso tudo culminou e justificou o golpe de 64. Trazendo aí um pouco mais de um contexto macro de como foi esse período de governo, a gente teve aí 6 grandes grupos, né? Tendo governos de transição e outras etapas também. Então, iniciando aí com Castelo Branco, depois indo para Arthur da Costa e Silva, a Junta Militar Provisória, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Gisseu e João Batista Figueiredo. Cada etapa desse governo tem algumas características básicas que trazem aí em que estágio estava aí a nossa política e como era abordado por meio da ditadura esse processo de governo em cima do nosso país, trazendo aí os ideais deles. Inicialmente, a gente consegue, né, traçar com Castelo Branco, né, algumas das suas principais características, né, e quais eram os ideais aí de seu governo. Primeiro, ele começou já com os atos, né, os famosos atos institucionais. O primeiro, que permitiu a cassação do mandato e suspensão de direitos políticos. Então, foi um ato aí que foi bem marcante durante o período. E também tiveram outros, onde teve a reforma eleitoral e a centralização do poder, a suspensão dos partidos políticos, substituindo pelo método bipartidário,
onde a gente tem aí teria apenas dois partidos, né, que é o Arena e o MDB, e um crescimento econômico inicial com o aumento das desigualdades sociais. Então, a gente não teve um crescimento homogêneo. Então, a gente teve aí uma polarização da renda, né, onde ela estava aí centralizada e trazendo aí alguns problemas para a sociedade brasileira. Então, no governo do Castelo Branco, a gente teve a principal política econômica, que foi o Plano de Ação Econômico do Governo, PAEG, o objetivo dele era basicamente combater a inflação, que estava uma inflação muito alta, no contexto pré-ditadura, ele estimular o crescimento econômico e principalmente atrair investimento estrangeiro. Então ele fazia isso a partir de três principais pontos. O primeiro deles era o controle da inflação, que ele adotava políticas monetárias e fiscais rigorosas, como controle de preço e de controle de salário. Reforma tributária foi a criação do Sistema Tributário Nacional e do Banco Central, e da reforma financeira, reformulação do sistema bancário para a modernização do crédito. Os principais pontos que a gente vai ver daqui e nos outros presidentes durante a ditadura, os principais pontos econômicos que a gente vai ver é o incentivo ao capital estrangeiro, o investimento em infraestrutura, que era o principal foco dos planos econômicos dessa época. Em contrapartida, em políticas sociais, na ditadura, a gente não tinha muita política social. Toda a ditadura teve essa época do milagre econômico, de um crescimento econômico muito grande, e você nunca teve uma política social para redistribuir renda de uma forma equivalente ao tanto que crescia no milagre econômico. Um outro ponto importante de política social durante o governo Castelo Branco foi o controle sobre sindicatos, que foi a implementação das regras rígidas para a organização sindical, como a restrição ao direito de greve, enfraquecendo o poder da mobilização dos trabalhadores. Durante o governo aí de Arthur Costa e Silva, a gente tem aí grandes marcos do movimento da ditadura, então grandes momentos que trazem aí a sua representatividade. Um dos principais a serem citados incluído o Ato Institucional número 5, no 1968, que suspendeu os direitos constitucionais e deu o início a um período mais autoritário aí da ditadura, um período de maior dominância. Houve uma grande repressão de qualquer tipo de movimento, né? Principalmente a gente pode destacar aí tanto os estudantis quanto os sindicais. Houve uma crise política interna marcada por algumas tensões militares e civis e teve aí a sua presidência interrompida por alguns problemas de saúde. Então, ele não conseguiu vivenciar todo o seu período aí. Então, no lado de políticas econômicas do governo do Costa e Silva, a gente teve a continuidade do mesmo modelo econômico do Castelo Branco, que era o foco no desenvolvimento econômico baseado na industrialização e na atração de capital estrangeiro. Teve a criação do Plano Estratégico de Desenvolvimento, que era uma tentativa de integrar as regiões do Brasil e incentivar uma industrialização pesada. E teve o agronegócio e modernização do campo, que foi o incentivo à modernização agrícola, basicamente, mas sem uma reforma agrária. Mesmo com isso, a gente vai ver repetidamente durante o período da ditadura, mas mesmo com essas políticas econômicas, a gente tinha um crescimento da concentração de renda. Então, apesar do crescimento econômico, a distribuição de riqueza continuava desigual, beneficiando principalmente elites urbanas. No lado de políticas sociais, a gente teve um populismo militar mais moderado, que foi diferente do Castelo Branco. O Costa e Silva ele adotou um discurso mais próximo do povo. Ele buscou o apoio popular para legitimar o regime, que incluía promessas para maior atenção às questões sociais, embora a repressão continuasse a diminuir as liberdades democráticas. Questão da educação e repressão estudantil. A gestão lidou com movimentos estudantis em acessão e reprimia greves e manifestações com violência. E, novamente, a falta de políticas redistributivas, que foi o que aumentava a concentração de renda, que as políticas sociais elas continuavam em segundo plano desde o governo do Castelo Branco. Com a queda aí do governo, a gente tem aí a junta militar, que é um governo de transição provisório, aonde ele assumiu durante o período de um ano, aproximadamente,
trazendo aí um pulso firme no governo do país. Durante esses momentos, esse ano, a gente teve aí três grandes situações que merecem ser citadas, que a gente teve aí medidas para reforçar o regime autoritário, ainda mais o endurecimento da repressão política e preparou a transição para o próximo presidente. Então foi um período aí onde esses três representantes, né, que estavam aí à frente, né, das três principais forças, estavam fazendo uma transição e não estavam com um governo aí de mandato completo. Era apenas um momento de transição mesmo para o país continuando tendo aí os seus representantes, sendo Aurélio de Lira Tavares, representante do Exército, Augusto, representante da Marinha, e o Márcio, representante aí da Aeronáutica Brasileira. Outro ponto importante da Junta Militar Provisória foi a promulgação da Emenda Constitucional número 1, que ampliou os poderes do presidente e limitou ainda mais os direitos civis e políticos. Então, era uma forma de concentrar ainda mais o poder na mão dos militares. Agora a gente tem aí o governo do Emílio, né? Como suas principais características do governo? Ele teve uma intensificação da censura, repressão e tortura contra os opositores de regime. Então, a gente teve um momento bem sensível, né? O auge do milagre econômico, que é um termo aí que é bem discutido e bem pregado pelas pessoas que defendem a ditadura, sabendo com suas ressalvas, né, claro, com o crescimento econômico elevado, o PIB batendo mais de 10% ao ano, mas, novamente, sendo sempre bom ressaltar, para não deixar a informação vaga, em poucas mãos, o uso de uma propaganda estatal aí, reforçar o apoio do regime, né? Então, eles estavam aí com todas as políticas, e a principal frase da época era Brasil, ame ou deixe, e o crescimento de uma oposição clandestina. Então, os pequenos grupos que a gente já via aí, né, que já tinham alguns certos embates durante esse tempo, eles foram ganhando aumento de ações de algumas forças armadas contra o governo. Então, a gente conseguia aí ver aí alguns embates, algumas situações ainda mais sensíveis, sendo que seja possível durante todo esse período de ditadura. É bom falar também que durante o milagre econômico brasileiro, todo esse milagre ele foi financiado por empréstimos internacionais, né? Então, no final, isso criou uma dívida externa que ficou insustentável nos governos mais para frente, que foi o que levou à crise de 1980. Agora a gente tem, né, uma característica de governo que a gente já vê aí algumas certas mudanças. As principais aí, né, uma política de distensão, então mais lenta, mais gradual e mais segura, devido a todas as situações que a gente já vai entrar. Redução parcial da censura e o controle político, a extinção, né, do AI-5, que acho que é um marco que todo mundo já ouviu falar, ainda enfrentou repressão de alguns outros movimentos, então não era algo assim, não era um governo desautoritário, ainda era um certo autoritarismo, mas a gente já via algumas melhoras, e início da crise econômica. Então, a gente via aí, devido ao que o Gabriel explicou, o início da crise econômica com aumento ainda mais da dívida. Então, a gente foi conseguindo ver os impactos dessas ações aí. Agora a gente tem aí o último governo, né, que a gente vai ver, o de João Batista Figueiredo. A gente vê que agora a gente já está com grandes forças e grandes movimentos que são marcos, né? Então a gente vê que começa com a lei da anistia, que permitiu o retorno de alguns exilados. A gente vai ver que vários foram para a Argentina, para países da África, para outros países aí buscando segurança, né? A gente vê aí a volta do multipartidarismo aqui no Brasil, saindo apenas do bipartidarismo. A pressão popular já com as diretas já, então a gente já vê aí o início das diretas já. As crises econômicas foram se intensificando ainda mais,
E a gente teve aí um encerramento do regime militar com a eleição indireta do Tancredo Neves, mas, devido aos seus problemas de saúde, né, o seu falecimento, na verdade, o cargo aí se passando para José Sarney. Então, em 1980, a gente teve a crise que veio no final da ditadura, que um dos principais pontos, como eu já tinha falado antes, as principais causas dela foi a dívida externa, que estava muito alta, que foi o que financiou o milagre econômico. Só que a gente também teve outras causas, como os choques nos preços do petróleo, que foi o aumento do preço do petróleo em 1973 e em 1979, que elevaram muito nossos custos de energia. A gente também teve o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, que foi uma tentativa dos Estados Unidos de controlar a inflação, aumentando as taxas de juros. Só que isso fez com que o Brasil tivesse muita dificuldade para refinanciar as nossas dívidas externas. E os principais impactos da crise foi a hiperinflação. Por exemplo, em 1980, a inflação no Brasil chegou no patamar histórico de 100% ao ano. Teve o aumento da desigualdade, que durante todo o período da ditadura já estava acontecendo por falta de políticas sociais. E isso, a crise de 1980 culminou numa deslegitimização do regime militar, que foi o descontentamento popular com a situação econômica do país e, consequentemente, o descontentamento também com o regime. Agora a gente vem aí para uma dos principais termos, né, e algo das coisas que é mais estudadas e muitas das vezes citadas, né, em alguns momentos. Então acho que é importante a gente rever alguns dos principais aí atos institucionais que tiveram no momento, que foram instrumentos que permitiram aos militares suprir a democracia. Então, como eles conseguiram aí colocar as suas ideias e governar o país por meio dessas emendas aí, foram utilizados aí, muitas das vezes de formas aí, violando os direitos fundamentais e a democracia aí, que é uma das coisas mais importantes. A gente sabe que durante os anos de 1964 a 1969, a gente teve 17 atos. O primeiro consolidando o golpe, o segundo que também foi citado, que é a criação do bipartidarismo, a criação de eleições indiretas, o AI-5, que é um ato aí marcante, né, que suspendeu o direito político e decretou a censura e aterrorizou e autorizou a repreensão mais intensas. A gente vai até trazer aí para vocês um vídeo do Carlos Alberto explicando como foi o momento para ele. Então, ele está fazendo aí uma entrevista no Altas Horas. E a gente tem aí também o domínio sobre o STF, né, e outras formas de governo, reduzindo os ministros, e a outras políticas aí de punição para crimes que eles indicavam como sendo aí contra a ordem, contra a nação, contra o Brasil, vendo aí frases como, tipo assim, Brasil ame ou deixe, que foi um dos lemas aí durante o governo da ditadura militar.